Olá pessoal, bem-vindo à nossa terceira teleaula de Banco de Dados 2. Bom, só para a gente alinhar um pouquinho a nossa conversa com vocês, nesse final de semana eu já deixei postado lá no fórum as respostas da aula atividade do dia 20 de agosto e a do dia 27, certo? Então se vocês entrarem lá, agora já está redondinho com o gabarito, caso vocês queiram fazer uma espécie de conferência com relação aos exercícios aí que vocês fizeram, ok? Bom, então agora que a gente já tem o nosso fórum bem ajustadinho e bem alinhado, aliás, inclusive eu já vi a participação de alguns alunos, né? Muito boa participação, alguns questionando referente aí ao padrão NoSQL, né? Se a gente ia abordar o NoSQL. Como o NoSQL, eu colocaria ele no estágio, né, mais avançado do que essa fase de banco que a gente está trabalhando com vocês, ele ainda não tem como a gente abordar isso em teleaula. Mas caso vocês queiram debater esse assunto lá no fórum, nós podemos debater. Então, para aqueles fóruns que colocaram esse questionamento, a gente já começou um debate ali, um trabalho de opiniões ali dentro a respeito desse assunto, certo? Bom, o que a gente vai abordar na nossa teleaula de hoje? Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com os comandos SQL, certo? E dentro daquela ideia que nós já havíamos abordado lá em Banco de Dados 1, dos comandos select, insert, update, delete, hoje a gente vai tratar de algumas características ou situações específicas de quando a gente está manipulando, né? Quando a gente está definindo os dados, que são os comandos DDL, certo? Então, quando a gente chega lá e executa alguns comandos que vão manusear a estrutura básica do banco de dados, a gente precisa se atentar a algumas situações. E nada melhor, nada mais prático do que utilizarmos o notebook para que vocês vejam o que é que acontece com a execução de um comando, certo? Dentro do banco de dados. Como eu havia dito para vocês, os softwares que a gente utiliza em Banco de Dados 2 é o BR Modelo e o Oracle XE, né, o Express Edition. Por que Express Edition? Porque ele é a versão gratuita do Banco de Dados Oracle, é a versão que quando você instala ele na sua máquina, é só ir apertando os botõezinhos de próximo, próximo e fim, e aí ele já está devidamente configurado para você usar, certo? Bom, então vamos aos slides aí para que a gente possa iniciar a nossa teleaula de hoje. Como eu já havia dito para vocês, sempre que a gente trabalha ali com os SGBDs de mercado, né, nós sempre temos ali o conceito, certo, dos comandos SQL. E esses comandos SQL é exatamente esse o filão, é esse o padrão que foi adotado pelo mercado e que nos permite o quê? Trocarmos de um SGBD, eu não estou gostando da Microsoft, muda para o Oracle. Não estou gostando do Oracle, muda para o MySQL, que é da Oracle também. Não estou gostando do MySQL, pode mudar para um IBM. E você continua, né, usando a mesma estrutura de comandos SQL. Essa que é a parte legal da coisa, certo? Pode trocar para nós ali. Ainda ali ele fala só da parte da semântica, da adoção, né? Então é uma parte ali que a gente comenta o quê? Que se você está usando um comando de padrão SQL, o simples fato da estrutura ser igual, você pode ficar trocando de um banco para outro. Por favor, pode trocar também. Aqui a gente só está dando uma acelerada para chegar logo nos comandos práticos ali, né? E só recapitulando, a gente sempre comentou com vocês que os nossos comandos são divididos naqueles comandos que definem e manipulam a estrutura de armazenamento e os comandos que manipulam os dados, né? Os comandos que manipulam os dados eram o select, o insert, o update e o delete, e aqueles que manipulam a estrutura são os famosos create, alter e drop, né? Create para criar o objeto que você quer, alter para modificar a estrutura de armazenamento e o drop é aquele que permite a deleção, tá? Tudo bem? A sinalização é que a gente já tem uma pequena pausa para pergunta, como a gente acabou
de iniciar a nossa teleaula. Então, se tiver alguma pergunta, pode colocar. Caso contrário, a gente vai dar 30 segundos aí para que alguém formule algum questionamento, ok? Então, vamos lá. Muito bem, pessoal. Então fizemos aí uma pequena pausa para as perguntas. E a primeira pergunta aqui é do pessoal de Colinas do Tocantins, né? Tem como passar o link dos programas que serão usados hoje? Olha, tem sim. Então a gente sempre passa a seguinte orientação. Esses dois softwares que eu comentei com vocês, tanto o BR Modelo quanto o Oracle na sua versão XE, né, que é a Express Edition, os dois estão na nossa biblioteca digital para você fazer o download. Caso você não encontre esses links dentro da nossa biblioteca digital, você também pode procurar naqueles tradicionais sites para downloads de software. Hoje à tarde mesmo eu estava fazendo um teste com os Super Downloads e com o Baixa Aqui. O Super Downloads está atualizadíssimo, está com o link certinho, e o Baixa Aqui ele está apontando para uma versão antiga ainda da Oracle. Caso vocês queiram entrar direto no site da Oracle, também pode fazer lá o oracle.com.br e procura a aba, né, chamada Downloads. Lá na versão Downloads você escolhe o Oracle XE, certo? E aí vai depender de qual versão que você está utilizando, se é um Windows de 32 bits ou se é um Windows de 64 bits. Depende muito aí do que você vai, de qual sistema operacional, né, você tem instalado aí no seu equipamento. Uma outra pergunta do pessoal de Limoeiro do Norte, né? Iremos criar apenas na plataforma Oracle? Sim. Em banco de dados 2, aqui comigo, vocês só vão trabalhar na plataforma Oracle. Para que não fique concentrado em um único SGBD, a hora que vocês tiverem a disciplina de programação com o professor Anderson, lá que vocês vão estar programando em, acho que chama C#, né, se eu não me engano, o nome da linguagem, lá, para facilitar os exercícios dele, ele vai usar o SQL Server, certo? Então, aí você já vai ter o contato aí com dois SGBDs diferentes, certo? Uma terceira pergunta. Pessoal de Viçosa, né, Minas. O aluno pergunta, já que tem SQL, qual a finalidade dos frameworks de persistência, como JPA, Hibernate, Eclipse Link? Bom, aí a minha resposta vai acabar avançando disciplinas de outros professores, né? Do que eu conheço um pouquinho, esse ambiente de framework aí, ele permite você já meio que interagir a linguagem de programação que você está desenvolvendo lá com uma facilidade de manuseio e manipulação de dados dentro dos bancos de dados. Quando a gente trabalha somente no SQL, eu sempre gosto de fazer aquelas comparações, às vezes a gente usa carro, né, para poder explicar para vocês. Eu gosto de usar o seguinte exemplo. Quando você dá o comando de SQL puro, é como se nós estivéssemos dirigindo um automóvel com o câmbio manual, né? Nós temos que pensar em pisar na embreagem, pisar no acelerador, trocar a marcha na mão, prestar atenção na rua, aquele sincronismo todo. Quando você usa um framework mais avançado, que permite você manusear muitas vezes no modo assim gráfico, né? Você tem caixinhas, clica, arrasta e solta, aquela coisa mais interativa. Esse tipo de ferramenta, de framework, ele está escondendo os comandos SQL que são utilizados para fazer isso. É como se você estivesse dirigindo um carro com câmbio automático.
o carro com câmbio automático, o próprio veículo vai analisar velocidade, se o carro está na subida, na descida, se você está acelerando ou não, e vai fazer as trocas de marcha automaticamente para você. Então, uma pessoa que aprende a dirigir um carro de forma automaticamente, dificilmente vai conseguir dirigir um carro de forma manualmente, né? Ele vai apanhar muito para chegar nesse ponto. Por isso que a gente gosta de o quê? Usar os comandos SQL no seu modo mais puro, nativo e simples, para que você veja realmente como é que é o estado da arte, né? Como é que é a programação, como é que é a execução do comando, na sua raiz mesmo, certo? Mais uma pergunta do pessoal de Sobral, Sobral, Ceará. O aluno Kennedy pergunta se o banco de dados Oracle na versão Free é apenas 4 GB de espaço ou teria como expandir o tamanho. Bom, isso já é uma pergunta específica dessa versão. O Oracle, na sua versão gratuita, ele permite o gerenciamento de um banco de dados realmente de, no máximo, 4 GB. 4 GB de informação, gente, é informação que não acaba mais. Pode ter certeza disso. Dá para você construir um sistema aí para padaria, para açougue, até mesmo para um mercado pequeno, né? Um mercado que tem aí, sei lá, 2.000, 3.000 produtos diferentes no seu estoque, tranquilamente, certo? E o que acontece a hora que o banco de dados chegar nos 4 GB? Ele consegue crescer? Com a versão XE, não. Aí você tem que comprar a versão do Oracle que é paga. Ao você instalar o banco de dados da versão paga, ele reaproveita tudo aquilo que você já tem instalado. E aí ele permite você expandir o banco. É como se fosse assim uma chave que libera o crescimento dele, certo? Mais uma pergunta do pessoal de Sobral. O aluno Marcos Paulo pergunta qual seria a diferença dos comandos SQL de um banco de dados relacional para um banco de dados orientado a objeto. Bom, a diferença de um banco entidade relacionamento, né, que é o banco de dados relacional, para um banco de dados orientado a objeto, em linhas bem simples para vocês, é assim, é meramente conceitual. Porque quando você tem um modelo orientado a objeto, você tem os seus objetos que estarão agrupados, né, através de classes, e essas classes fazem relacionamentos umas com as outras. Tanto que na engenharia de software você tem o chamado diagrama de classe. E lá no diagrama de classe você faz os relacionamentos entre as classes. Em linhas de comando, a diferença fundamental entre o orientado a objeto e o entidade relacionamento é que o entidade relacionamento, você simplesmente guarda as informações lá dentro. E o objeto, né, o orientado a objeto, quando a gente fala de orientação a objeto, ele possui métodos, né? As classes possuem métodos. E o que seriam esses métodos? Os métodos são aquelas características que permitem você invocar a classe. Então, se a gente chega e dá um exemplo assim, olha, eu tenho uma classe chamada cliente. Dentro dessa classe cliente, que está guardada no banco de dados, a classe cliente tem uma série de atributos: nome, endereço, telefone, sexo, data de nascimento, aquela coisa toda tradicional. Porém, como classe possui algo chamado método, eu vou lá nessa classe chamada cliente e aí eu crio um método chamado, por exemplo, inadimplente, certo? E nesse método inadimplente, eu estabeleço uma regra que aquele cliente que está devendo para mim tem uma flagzinha e vai ficar marcada nele, certo? Bom, ao eu chegar para essa classe chamada cliente e invocar o método chamado inadimplente, somente os meus clientes que estão devendo é que vão levantar a mão, certo? E aí eu sei quem são os meus clientes que estão devendo ou não. Isso é o quê? É o método inadimplente. Só que isso que eu acabei de falar para vocês não existe no modelo relacional. No modelo relacional eu tenho que fazer o quê? Dar um comando select, colocando uma condição aonde
o status de pagamento do meu cliente seja inadimplente, e aí retorna a resposta. Ou seja, eu não tenho isso pronto, né, dentro do entidade relacional. E no orientado a objeto você tem esses métodos. Em linhas básicas, é isso que eu comentei com vocês. Mais uma perguntinha, o pessoal de Caxias do Sul. Existem métodos no banco de dados orientado a objeto? Sim, eu acabei de responder. Acredito eu que a pergunta tenha vindo aí com um delayzinho um pouquinho atrasado, né? Então, Caxias do Sul, esse exemplo que eu dei para vocês aí do método inadimplente para minha classe chamada cliente, acho que isso ajudou a explicar. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Vamos seguir em frente. Então, por favor, o nosso próximo slide. Bom, sempre que a gente fala para vocês de comandos DDL, primeiro, né? Nós estamos falando ali de comandos que vão permitir a criação da nossa estrutura de armazenamento e também a sua devida manutenção, caso eu queira modificar alguma dessas características. Os comandos DDL não acessam os dados, hein? Isso é importantíssimo. Não confunda select, insert, update e delete. Só que tem um detalhe. Apesar dos comandos DDL não acessarem os dados, eles interferem na existência. Por que eles interferem na existência? Porque quando eu vou dar um comando de manipulação, né, de dados, e eu jogo as informações dentro do banco, eu não estou mexendo na estrutura. Porém, quando eu dou um comando que define a estrutura, essa definição de estrutura pode ser afetada pelos dados que eu tenho dentro do banco. Vamos fazer uma comparação? Uma casa é a minha estrutura de armazenamento e as pessoas que moram dentro da casa são os meus dados. Eu posso fazer uma reforma na casa com os moradores dentro da casa? Pode, é isso que a gente vai fazer aqui hoje com vocês. Porém, determinadas reformas, quebrar parede, quebrar o banheiro, aumentar uma parede, colocar uma porta a mais ou não, se eu tiver as pessoas morando dentro da casa, isso pode me atrapalhar, certo? E é exatamente esse o ponto que a gente vai abordar com vocês aqui, ó. Tudo bem? Vamos seguir em frente? Pode trocar o nosso slide lá. Bom, aqui é o primeiro comandinho, ó, criação de uma tabela fisicamente dentro do banco. Eu vou usar o comando create table. Bom, o comando create table nada melhor do que nós apresentarmos dentro do computador para vocês. Então, por favor, pode alternar para a telinha do notebook. Joia. Vamos fazer o seguinte, vamos expandir um pouquinho mais a tela para ficar melhor, certo? E a gente conseguir, olhar ele direitinho. Aqui, ó. Então eu estou conectado no nosso ambiente de acesso ao banco de dados Oracle. Eu tenho um usuário chamado aluno, que eu criei, acabei de criar ele para a gente poder fazer, e eu vou dar o comando, primeiro comando aqui, ó, create table cliente, abre parênteses, ID, vou colocar ele como número de 2 posições, vírgula, jogo na linha de baixo para a gente não atrapalhar a nossa colega, e nome var char 2 de 10, simplesmente para a gente poder exercitar, e tecla aqui o comando Enter. Ele deu para mim ali tabela criada. Se eu fizer o comando select asterisco from tab, é uma tabela, é uma visão do meu banco de dados Oracle. Select asterisco from tabs com S no final. Ó. Espera aí que o professor está dando comando errado aqui. Vamos interromper aqui. Entramos num looping danado aqui. Vamos fazer o seguinte, gente.
para a gente interromper, eu fecho essa janela e a gente abre ela de novo. Não tem problema nenhum. Conecte aluno barra aluno. Vamos expandir a tela. Cadê? Opa, expandir a tela. Como eu estava falando para vocês, ó. Select, asterisco, from, tab. Ponto e vírgula. Ele deu aqui para mim que não há linhas selecionadas, porque ele está vazio. Eu vou lá e faço create. Ah, peraí. Desk, cliente. Não, não tá. Então, ó, create, table, cliente, ID, number, de 2. Ele desprezou tudo aquilo que a gente havia feito, tá? E nome, varchar 2, de 10 posições, fecha, tá aqui, ó. Tá lá minha tabela criada. Se eu fizer o comando aqui, ó, desk, cliente, ele mostra para mim que a minha tabela cliente está ali dentro, ó. ID e o nome. Eu tenho essas duas informações ali dentro do nome direitinho, certo? Então, o comando create table, a sua execução, ela é bem simples, ela é bem tranquila, né? Nós não temos ali muita variação. O que é que vai acontecer? Uma vez que a tabela está criada, se eu der um comando create table, a minha tabela chamada cliente, novamente, e querer acrescentar, por exemplo, telefone, tá? Vamos jogar na linha de baixo, number de 10 posições, ele não vai aceitar. Por que que ele não vai aceitar? Porque ele está reclamando para mim, dizendo que a tabela cliente já existe, é um nome que já está sendo utilizado por outro objeto. Ou seja, se eu quiser fazer a manutenção em uma tabela, eu não posso usar o comando create de novo. Eu tenho que dar qual comando? É um comando chamado alter. Então, por favor, troca para mim lá para o PowerPoint. Joia. Ó, se eu quiser fazer a modificação, né, a alteração em uma tabela que já existe dentro do meu banco de dados, eu vou executar o comando chamado alter. Não posso mais dar o comando chamado create. O comando alter tem 3 variações possíveis. Um deles é quando eu quero adicionar um campo novo, por exemplo, que a gente acabou de falar, se eu quisesse colocar o telefone. A variação modify, caso eu queira pegar um desses campos que já existe dentro da minha tabela e eu queira modificar as características dele, e a variação drop, que é aquela que permite que eu apague, que eu remova alguns dos campos que eu tenho dentro da minha tabela. Um detalhe importantíssimo que nós deixamos para vocês aqui é assim, ó, as regras de negócio não podem ser violadas. Então, se você estiver dando um comando alter que modifique as características de uma tabela, é óbvio que as regras de negócio não podem ser afetadas pelo nosso comando alter, né? E que regras de negócio são essas? Relacionamentos, campos obrigatórios, características de atributo, onde você dê campo do tipo sexo, só pode ter lá masculino e feminino. Legalmente, a gente ainda não tem outro tipo de sexo, ou é masculino ou é feminino. Ah, mas e se eu quiser lançar um terceiro sexo diferente? Se você quiser fazer isso, você está modificando regras de negócio. Então você vai ter que desligar essas regras de negócio e depois modificar e reativá-las, né? Você não pode fazer em uma única jogada, ok? Então, por favor, vamos alternar lá para o notebook, que a gente vai fazer algumas pequenas modificaçõezinhas. Como vocês viram, o comando create table permitiu que eu criasse a minha tabela. Através do comando desk, o nome da minha tabela, eu vejo as características. Ó, eu tenho ali o nome e o ID.
O tipo desses dados, ele está lá na frente, é que a nossa tela está recolhida aqui, ó. Vamos só tirar aqui da Clarissa aqui para não trombar aqui, ó. Tá vendo, ó? O nome e o tipo, ó, varchar 2 e o ID aqui, ó. Para que a gente possa exemplificar isso que eu acabei de falar para vocês, supondo que nós quiséssemos acrescentar o telefone. Então eu venho aqui e faço assim, ó. Opa, vou tirar só o mouse aqui da frente. Alter, table, cliente. Tá? Na função add, eu quero adicionar. O que eu quero adicionar? Eu quero adicionar o telefone. Vou falar que ele vai ser um number de 10 posições. E fecho parênteses aqui, ó. Enter. Ele já deu para mim ali, ó. Tabela alterada. Se eu der o comando desk cliente, eu já verei aqui, ó. ID, nome e telefone. Se eu arrastar aqui, né, ó, number, varchar 2 e o number. Então, o que nós fizemos aqui? Nós modificamos a característica básica da nossa tabela, a estrutura. Eu já posso jogar mais informações ali dentro. Supondo que aquele atributozinho chamado nome, que nós tínhamos dito que o tamanho dele era varchar 2 de 10, vocês chegaram na conclusão que 10 é pouco. Olha, eu tenho um cliente aí que o nome dele tem não é um nome, é um nome e sobrenome já, tudo grudado. Então eu preciso aumentar esse tamanho. Vamos supor que você queira modificar ele de 10 para 20, a gente quer aumentar ele, né? Eu posso chegar e fazer assim, ó, alter, table, cliente, modify, abre parênteses, o nome, varchar 2 de 20. Né? Tabela alterada. Se eu der o comando desk cliente, agora vocês verão que agora ele tem 20, ó. Ele já saiu de 10 e passou para 20. Então isso daí permite eu fazer o quê? As manipulações, né? As modificações que eu quero que a minha tabela tenha, né? Que eu quero colocar, aplicar dentro da minha tabela. Eu posso também dar o comando drop, né? Alter table drop, e eliminar uma dessas colunas, certo? Vamos voltar ali para o nosso slide, por favor. Aqui, algumas observaçõezinhas. Sempre que você incluir um novo atributo na nossa tabela, ele vai sempre para o final do registro, certo? Por que eu preciso saber dessa informação? Que o campo novo que eu coloco na tabela vai para o final do registro. Porque quando você estiver trabalhando com comandos de inserção, né, que é o famoso insert, e você não nomear cada um dos campos do teu registro, né, da tua tabela, você tem que saber obrigatoriamente a ordem desses campos. E quando você deu, né, quando nós demos aquele comando desk cliente, ele mostrou para mim primeiro o ID, depois o nome e depois o telefone. Ou seja, essa é a sequência dos meus campos dentro da tabela. Por isso que eu preciso saber, né? Por isso que essa característica que eu acabei de passar em negrito aqui para vocês, é importante que você saiba. Por favor, pode trocar. O que mais que a gente precisa entender? Ó, um campo novo com opção de not null, o preenchimento dele é obrigatório. Então, se eu chegar e criar um campo novo e colocar que o atributo é not null, o preenchimento tem que ser obrigatório. Tem que só tomar um cuidado, ó. Se a tabela estiver vazia, não tem problema nenhum, né? Isso não vai dar galho nenhum. Agora, se a tabela já tiver algum registro gravado, isso daí vai ser um problema para nós. Opa, que tipo de problema que pode acontecer? É possível a gente reproduzir essa fala que você está fazendo, Roberto? Claro, opa, vamos alternar lá para o nosso notebook,
tá? E a gente vai demonstrar para vocês. Bom, vocês viram que a gente tem o campo, o ID, o nome e o telefone. Então vamos fazer aqui primeiro o alter table, cliente, drop, e vamos apagar a coluna chamada telefone. Fecha e tabela alterada, desk, cliente, tá lá, ó, ID e nome, sumiu o telefone. Então, comentei com vocês, alter table, drop, apagou. Bom, se vocês olharem atentamente, eu tenho uma coluna ali chamada nulo, e as duas colunas estão vazias, né? Não está aparecendo nada. O que significa isso? Significa que o meu registro pode ficar vazio nessas colunas, né? Nesses campinhos. E se eu der o comando aqui, ó, select asterisco from cliente, ó, não há linhas selecionadas, tá tudo vazio, correto? Se eu chegar e fazer assim, ó, alter table cliente, modify, alter table cliente, modify, abre parênteses, na linha de baixo, nome, not null, o que ele vai fazer para mim? Ó, ele está falando assim, ó, alteração inválida. Por que ele está alterando aqui? Deixa eu ver aqui o tipo. Ah, já sei. Ele está reclamando aqui porque ele não deixa que eu faça dessa forma. Então vamos fazer o seguinte. Vamos apagar aqui, ó. Drop table cliente. Ó, vamos fazer aqui de novo aqui, ó. Create table cliente, ID number de 2, vírgula, nome var char 2 de 10, opa, 10 não, era 20, né? 20 que a gente tinha, not, ops, not null, fechou, enter, olha lá, tabela criada. Se eu der o comando desk cliente, ó, agora ele tem lá not null dentro do meu campinho, né, dentro do meu atributo chamado nome. Então vamos tentar fazer aqui um comando insert. Insert into cliente values, vamos colocar aqui o cliente 1, e se eu deixar vazio, ó, ele não vai aceitar. Ó, não é possível inserir um valor vazio, né, um valor nulo, dentro do meu aluno, tabela cliente, campinho chamado nome. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer assim, ó, insert into aluno values 1, vírgula, opa, espera aí que a gente está... É o velho touchpad aqui que rela sem querer. Tá? Chamado Roberto. Aqui. Ó. Não, aqui ele já está. Insert into cliente. Pô, professor, você está pondo o nome da tabela errada. Claro. Values 1, vírgula, Roberto. Olha lá, ó, linha criada, commit, para a gente ter certeza, select, asterisco from cliente, tá lá, ó, ID 1, nome Roberto, certo? Bom, tem uma perguntinha, vamos tentar interagir aqui junto com o pessoal. Pessoal de Limoeiro do Norte, como criar a conexão? Os alunos estão com dificuldades de criar o banco para o Connect. Não entendi a pergunta, mas vamos alternar para o notebook, vamos ver se é isso aqui que está faltando para vocês. Então, alterna para mim para o notebook ali. Joia. Deixa eu só sair daqui. Então, vamos fazer o seguinte, ó, exit. E deixa eu abrir de novo.
Cadê aqui o meu? Executar linha de comando, para todo mundo acompanhar aqui junto. Abriu. Ó, vamos fazer um pequeno review aqui de criação de usuário. Ó, connect, eu vou me conectar como o administrador. Vai depender da senha que você tem aí instalado dentro do seu banco de dados Oracle. Quando você instalou, se você simplesmente foi dando próximo, próximo, fim, a senha é vazia. Aqui na Unopar, no nosso caso, o notebook que é da instituição, então eu tenho uma senha, não posso mostrar para vocês, mas está ali conectado, joia. Como é que eu faço para criar um usuário? Então eu faço assim, ó, create user, vamos criar um usuário chamado Roberto, como exemplo, certo? Identified by a minha senha, vou chamar de Nishimura, não, vou chamar de Unopar aqui, ó. Unopar, ponto e vírgula, usuário criado. Aí, para que eu consiga fazer com que esse usuário Roberto trabalhe, eu preciso utilizar o quê? Dar 2 direitos de acesso para ele. Então eu tenho que dar o direito de connect e de resource. Então eu faço assim, ó, grant connect to Roberto, ponto e vírgula, grant, resource to Roberto. Ó, eu dei 2 direitos. Agora com esses 2 direitos eu posso fazer aqui, ó, connect Roberto barra Unopar. Ó, e aí ele já me conecta. Se tiver faltando um desses 2 resource, né? Um desses 2 recursos, seja o resource ou seja o connect, você não vai conseguir conectar o usuário, tudo bem? Então deixa eu voltar lá no meu aluno aqui, ó, connect aluno, barra aluno. Tá? Então eu já voltei ali onde eu estava. Bom, antes da gente seguir em frente, tem aqui uma perguntinha, deixa eu ver, pessoal de Rui Barbosa, qual a sua sugestão de aplicativo para manipulação gráfica do banco de dados Oracle? Ah, tá. Bom, a pergunta é assim, ó, bem simples, né? Que aplicativo eu sugiro para poder manipular os bancos de dados Oracle? Gente, o próprio Oracle Enterprise Edition, essa versão XE, se você olhar no menu iniciar, na subpasta Oracle que ele cria, ele tem uma versão, né, ele tem um aplicativo que vem junto, que ele abre dentro do browser, né, que é o Internet Explorer, uma ferramenta gráfica que ele permite fazer tudo isso que a gente está fazendo. Volto a dizer para vocês, uma ferramenta gráfica facilita a nossa vida sem sombra de dúvida. Você passa a usar botões, ícones, clica, arrasta, solta, aquela coisa toda. Só que quando você faz desta forma, o que é que acontece? Você não está vendo os comandos que você está utilizando. E quando você não está vendo o comando que você está utilizando, é igualzinho você dirigir o carro com câmbio automático. Você só acelera e freia. Você não sabe o que a máquina está fazendo, certo? Por isso que eu digo para vocês, vale a pena quebrar essas pedras, dando esses comandos select na mão. Gente, é primordial que você saiba fazer isso. Depois que você já souber fazer isso, aí sim você pode partir para algo que vai te trazer produtividade, que vai te dar um ganho, né? Que vai te facilitar muito a vida. Muito obrigado, professora Adriane e professora Merres. As duas fizeram uma visita ao nosso estúdio aqui. Eu acabei de ganhar um copinho de chá, né? Mas assim, gente, ó, é importante que você saiba o quê? Usar o comando básico, porque se você não souber usar o comando básico, como é que você quer usar as coisas avançadas lá na frente? A não ser que você já fale assim, olha, professor Roberto, eu nunca na minha vida vou querer ficar dando comando select e muito menos comando create table. Eu quero deixar isso aí para o analista de sistemas, eu quero ser um analista de negócio. Bom, se você quer ser um analista de negócio e não quer ser um analista de sistemas, aí a gente
está falando talvez de um curso errado, né? Nós estamos falando de um curso diferente. Esse curso aqui, ele é voltado para quê? Para você aprender a desenvolver sistemas, tanto que o nome do curso é ADS. Então, se você vai desenvolver sistemas, você tem que aprender o beabá. Depois você vai galgando as ferramentas de maior produtividade, tá bom? Bom, uma outra pergunta aqui, ó, o pessoal de Eunápolis, como incrementar os atributos identificadores na tabela automaticamente no Oracle? Ah, legal. Bom, isso daí que vocês estão perguntando, o Access, você simplesmente clica no atributo com o mouse e botão da direita e fala que ele é autoincremental. Bom, no Oracle não é assim. No Oracle, o que você tem que fazer? Você tem que criar um objeto chamado sequence, né? Então, do mesmo jeito que você tem o objeto tabela, o objeto índice, você tem um objeto chamado sequence, e aí você vai pegar um atributo da sua tabela e, ao utilizar esse atributo, você vai dizer que o seu conteúdo será o de uma sequence, certo? E aí o que vai acontecer? Toda vez que você invocar esta sequence que você tem dentro do banco de dados, você vai ter que usar uma propriedade chamada nextVal, que é o próximo valor. A cada vez que você invoca o nextVal, essa sequence é incrementada dependendo do valor de incremento que você colocou nela, e aí ela vai contando para você do jeito que vocês estão imaginando, tá bom? Então, se vocês pesquisarem aí o nosso material, o nosso livro, procurem por um objeto chamado sequence, certo? Bom, vamos seguir em frente, senão a gente não vai conseguir terminar aqui o nosso objetivo de hoje. Voltando ali ao notebook, né? Voltando à telinha do notebook. Então eu tinha explicado para vocês que o atributo null e not null, ele permite essa situação, né? Ele permite essa característica, com um detalhe. Se a tabela estiver vazia, é fácil de você modificar. Agora, se a tabela contiver informações, a coisa já fica um pouquinho mais complicada. Então, se eu der o comando desk cliente aqui, ó, vocês viram que nós tínhamos as informações do ID e do nome, e o nome era not null. O que é um campinho not null? É aquele cujo preenchimento é obrigatório, certo? Bom, se a minha tabela já tem um registro, que eu fiz aqui, ó, select, asterisco, from, cliente, e ele mostrou que eu tenho uma informação, se eu for acrescentar um campo novo, eu tenho que tomar o seguinte cuidado. Os registros que eu tenho lá dentro são importantes. Então, se eu fizer assim, ó, alter, table, cliente, add, vamos chamar o campo de telefone, number, de 10. Não falei nada se ele é not null ou não, então ele assume que o valor pode ser nulo. Ó, tabela alterada, mesmo sabendo que eu já tenho um registro lá dentro, que é o Roberto, certo? Ele permitiu. Se eu der o comando desk cliente, ele vai mostrar isso para mim, ó. O telefone também é nulo, né? Ele não tem a característica not null. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Se eu fizer assim, alter, Touchpad é um caso sério, alter table, cliente, modify, telefone, not, vamos só tirar o mouse aqui da frente, not, null. Então eu estou modificando as características do meu atributo telefone e passando ele para not null como um item obrigatório, ele vai falar assim, ó, não é possível. Por que que não é possível? Porque eu já tenho localizados valores nulos lá dentro. Porque eu já tenho um registro que ele tem a informação vazia. Se eu der o comando select asterisco from cliente,
eu já tenho ali, ó, ops, essa telinha é muito complicada, ó, eu já tenho ali, ó, um registro ID 1, nome Roberto, telefone vazio. Então eu não posso passar esse cara para um valor not null se ele já está nulo. Então o que, que eu tenho que fazer? Eu vou precisar chegar aqui e fazer assim, ó. Opa. Ó. Update. Cliente. Set. Telefone. Igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Desse jeito. E uma linha atualizada. Commit. Para confirmar. Select. Asterisco. From. Cliente. Tá lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora sim, se eu fizer o alter, table, cliente, modify, telefone, not, null, ele vai aceitar, ó, tabela alterada. Por que que ele aceitou agora e antes não? Porque agora aquele registro chamado telefone tem uma informação lá dentro, ele não está vazio. Então, se ele não está vazio, agora sim ele aceitou eu fazer essa modificação, certo? Vamos voltar lá para o quadro. Bom, o que vocês viram com isso? Como é possível eu incluir um campo novo com uma regra de negócio que obrigue a esse valor, tá? Se eu já tenho valores ali dentro? Então, tem que tomar sempre o cuidado de você incluir com a opção not null apontada para ele. Uma vez que eu incluo com not null apontado para ele, por favor, pode trocar. Aí sim, eu tenho que carregar dados para todos os registros que eu tenho na tabela, certo? Para todos os registros que eu tenho na tabela, eu tenho que salvar essas informações. Como é que nós salvamos? Através do comando commit, certo? E fazer as modificações para a opção do not null. E depois eu faço o comando commit novamente. Se eu não fizer todas essas etapas, né, que eu estou comentando com vocês, você não vai conseguir fazer a modificação, né? Você não vai conseguir fazer essa atualização. Por isso que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por isso que é o nosso objetivo da teleaula de hoje para vocês. É explicar algumas características da manipulação das estruturas que você tem que tomar cuidado. Quando você faz isso com a tabela vazia, ele tem um determinado comportamento. Quando você faz isso com a tabela com registros, né, o comportamento é diferente. Tudo bem, gente? Tranquilo? Até aqui? Bom, vamos ao quadro novamente, que nós temos mais um slide. O quadro, isso. Ó. Nas atualizações que modificam as características de armazenamento, a gente tem que tomar cuidado com o quê? Com os relacionamentos de uma tabela para com outras, para que eu não tenha problemas no meu relacionamento. O que é que eu estou querendo dizer aqui? Eu tenho que sempre pensar o seguinte: quando você está modificando lá os null, né? Null, os not null, tem que tomar muito cuidado para saber se esse tipo de modificação daqui para cá não está mudando. Deixa eu ver onde é que eu tinha escrito aqui. Não está mudando algum relacionamento que eu tenho entre tabelas, né? Eu posso ter um determinado campo que eu utilizo para um relacionamento, e se aí eu utilizo esse campo para o relacionamento, ele é not null, e aí você fala assim, eu quero passar ele para null, não gostei da ideia, quero passar ele para null, mas ele pode ser referência de alguma coisa. Em que tipo de situação isso pode acontecer? Tem que tomar muito cuidado com documentos. Tá? Muito cuidado com documentos.
Que documentos eu estou falando? RG, CPF, tá? Um exemplo típico, né? Um exemplo clássico que a gente sempre fala para os alunos. CPF, pode voltar aqui para mim. CPF deve ser um atributo obrigatório ou não? Depende. Depende da regra de negócio, do negócio que você está implementando no sistema. Mas tem que tomar um cuidado danado, porque se você chega e fala assim, o CPF não é obrigatório, você pode deixar o teu cadastro de clientes com uma brecha de informações violenta. Por outro lado, se você chega e fala assim, o CPF é obrigatório, você pode restringir o acesso de pessoas que não têm um CPF ao seu sistema. Né? Então a gente sempre comenta assim, criança tem CPF? Não sei. Tem criança que tem criança que não tem. Vai depender dos pais, porque o CPF só vai ser útil lá na frente, quando ela tiver um pouquinho maiorzinha. Só que o nosso governo federal vem modificando as suas regras de declaração de imposto de renda de tal forma que até mesmo uma criança recém-nascida hoje em dia, para você poder lançar ela como um dependente seu, a coitadinha já tem que ter um CPF. E a criança não tem rendimento nenhum, mas tem que ter o CPF. Porque se ela não tiver o CPF, você já não consegue lançar um plano de saúde para esse seu dependente. Então veja que nós tivemos uma regra de negócio modificada ao longo dos tempos e que faz com que o campo CPF, que antes podia ser not null, né? Aliás, desculpa, que antes o campo podia ser null, permitir vazio, agora esse campo é obrigatoriamente not null, não pode ser vazio, o preenchimento é obrigatório. E como é que você faz para dar um alter table modify numa tabela de cliente que você tem lá, sei lá, 200 mil clientes cadastrados? Quantos clientes que você tem cadastrado lá que não tinham CPF? Tá? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado aí, né? E esse é o nosso foco aí da nossa teleaula de hoje. Bom, olhando aqui o meu material para a gente poder seguir em frente, certo? Vamos para o nosso próximo slide. Esse nosso próximo slide, ele faz um comentário onde a gente tenta trazer para vocês a seguinte relação, né? A seguinte ideia. Se eu pegar um campo numérico, eu posso mudar ele para alfanumérico? E se eu pegar um campo alfanumérico, eu posso mudar ele para numérico? Temos que pensar. Tudo isso tem que ser bem planejado, porque algumas dessas modificações podem trazer problemas e outras modificações podem ser realizadas sem problema nenhum. Quando a gente fala de um campo numérico para alfanumérico, o alfanumérico não tem os números também? Tem, então não vai dar problema nenhum. Agora, quando eu falo de um campo alfanumérico, que são letras e números, e eu vou passar ele para numérico, eu posso ter problema? Muito provavelmente você vai ter problema. Porque se você tentar pegar algo que tem letras e números e querer jogar somente letras, né? Somente números, aliás, é claro que pode dar problema. É claro que você pode ter uma situação ali complicada. Por favor, pode trocar. Quando a gente mexe no tamanho de um campo, é outra situação que a gente tem que tomar cuidado, porque algumas dessas modificações podem ser realizadas e outras não. Ué, mas o que você está querendo dizer com pode fazer, uma hora não pode? Tem que sempre pensar o seguinte, ó. Eu posso aumentar
o tamanho de um campo? Tranquilo, eu posso ter uma necessidade, como eu tinha dito para vocês, que eu tinha um atributo chamado nome com 10 caracteres e a gente resolveu aumentar para 20. Agora, eu posso também querer diminuir o tamanho desse campo, né? Eu também posso querer reduzir, certo? Bom, antes da gente fazer essa modificação, será que nós temos algumas perguntas a mais? Não temos perguntas? Bom, então a gente já vai pedir para alternar novamente para a carinha do notebook, para a gente poder fazer essas modificações aí que eu comentei com vocês. Bom, para variar, nós vamos sempre começar do zero. Então, drop table cliente. Matou, não existe mais o nosso cliente. Coitadinho dele, né? Então aqui, ó, create. Opa. Esse negócio do touchpad aqui é um caso sério, viu, gente? Create table cliente ID number de 2, nome var char 2 de 10, desk cliente. Bom, isso aqui a gente já tinha visto, né? Vamos colocar ali, vamos fazer duas modificações só para vocês entenderem. Alter table cliente modify nome var char 2 de 15. O que eu fiz ali? Ah, faltou uma letrinha. Alter table cliente modify nome var char 2 de 15, tabela alterada, desk cliente. Veja que ele mudou agora para 15, certo? Ah, não gostei do 15. Alter table cliente, vamos só puxar aqui um pouquinho mais centralizado aqui, né? Table cliente, modify nome var char 2 de 5. Ó, tabela alterada, ou seja, eu aumentei, eu diminuí. Desk cliente, ó, com 5. Por que foi possível eu aumentar e eu diminuir? Porque a tabela está vazia, correto? Ó, select asterisco from cliente. Está vazia, ó, não há linhas selecionadas. Por isso que foi possível fazer isso. Agora, vamos inserir algumas informações. Então, opa. Até o final dessa aula, o professor ainda vai aprender a tomar cuidado com esse touchpad, viu, gente? Eu juro que eu tentei desativar o touchpad aqui, mas não deu certo. Insert into cliente. Vamos só tirar o mouse aqui para que vocês possam ver o comando por completo. Insert into cliente. Values 1. Bom, agora o meu cliente tem somente 5 caracteres, né? Então eu preciso pensar nos nomes aqui com poucas letras. Então se eu pensar nos nomes aqui com poucas letras, vamos pensar... vamos colocar aqui, ó, Éder, homenagem ao antigo jogador de futebol. Linha criada. Insert into cliente values 2 e um nome de mulher com 5 caracteres. Pode falar. Paula, muito bem, Paula. A Paula sendo homenageada aqui, ó, me ajudou, certo? Tá lá. Select asterisco from cliente. Tá lá, ó, Éder e Paula. Tudo bem? Agora a nossa tabela contém informações. Será que eu consigo fazer aquelas modificações que eu acabei de mostrar para vocês, porém com dados populados dentro da tabela? Aham, então essa é a brincadeira. Vamos lá. Alter table
cliente, modify, abre parênteses, né? Nome, var, char 2 de 10. Ops, touchpad, viu, gente? Não se preocupe. Touchpad. Tá lá, tabela alterada. Ó, select, asterisco, from, cliente. Tá lá, desk, cliente. Ó, e agora ele tem varchar 2 de 10. Opa, se ele tem varchar 2 de 10, eu posso gravar um nome um pouquinho maior. Então vamos lá. Insert into cliente values 3 e vamos colocar aqui a nossa tutora eletrônica que está nos acompanhando, a Claudinha. Certo? Claudinha, acena aí para eu ver se você está aí ainda ou você já foi embora. Tá lá, ó, tá dormindo lá, né? Ó, Cláudia, 3, 6, 7 caracteres do nome. Então tá lá. Select, asterisco, from, cliente. Ó, agora eu já tenho um nome um pouquinho maior, certo? Nós aumentamos, foi possível. E se eu quiser reduzir? Ah, eu me arrependi. Opa, tem que dar o commit antes, né? Eu me arrependi. Não gostei de ter colocado nome com 10. Vou querer reduzir para nome com 6. Eu não quero nem deixar o 5 que estava antigamente, não quero nem deixar o 10 que está agora. Quero reduzir para 6. Ah, por que 6? Não, porque é para dar errado, né, gente? Não, tem que fazer um negócio aqui que dá errado, certo? Então vamos fazer lá, ó. Alter, table, cliente, modify, nome, var char 2 de 6. Então eu estou reduzindo de 10 para 6. E, ó, vixe, o que aconteceu? Erro. Não é possível diminuir o tamanho da coluna porque algum valor, né, aquele U lá, eu não sei, lá é muito grande. Pensa no seguinte, aqui na nossa tabela, com 3 registros, ficou fácil de eu perceber que o registro que está me atrapalhando é o da Cláudia, porque a Cláudia tem 7 caracteres. Então, Claudinha, seu nome aqui só complicou, viu? Não adianta acenar a mãozinha para mim aqui não, né? Então, o que aconteceu? Nós tentamos reduzir de 10 para 6 e tinha um registro que estava atrapalhando. Aqui, olhando na tela, fica fácil de ver que é a Cláudia. Agora, imagina que essa nossa tabela de cliente tenha 50 mil clientes cadastrados. Como é que eu vou descobrir quais são os registros que estão atrapalhando? Dá um trabalho danado, né? Dá um trabalho danado. É possível fazer isso? Claro que é. Em banco de dados tudo é possível. O que não for, a gente dá um jeito. Mas dá um trabalho danado. Por isso que esse slide que eu acabei de passar para vocês, a gente faz esse comentário. Tudo bem? Bom, vamos fazer responder aqui um questionamento. Pode vir aqui para mim. Pessoal de Sobral. Qual é o comando para mostrar o status do banco de dados quanto ao espaço disponível e já utilizado? Vixe Maria, gente, não tem um comando que faça isso para vocês de forma automática, como vocês estão imaginando, certo? O que você pode fazer? Você pode dar comandos selects em tabela por tabela, ou você pode dar comandos que dão select nas estruturas de armazenamento e mandar somar qual é o tamanho de cada estrutura de armazenamento de cada tabela. E ao final deste comando select, você pedir a somatória do tamanho encontrado. O que é que algumas ferramentas de administração de banco de dados fazem para você? Exatamente esses comandos selects que eu estou dizendo para vocês, e ele soma para você e te apresenta o resultado final em uma única informação.
Por isso que ele vai te falar que o teu banco tem 50 mega, 500K, 30 GB e assim por diante, certo? Mas não existe um comando puro e simples que faça isso. Ah, mas por que ele não faz isso, professor? Porque a gente tem que pensar sempre no seguinte, aí tem que ler o livro de banco de dados, não tem jeito. Quando você cria um banco de dados dentro de um servidor, ele primeiro aloca algumas áreas que nós chamamos de table space. As table spaces, para o sistema operacional, ele já reserva áreas de armazenamento específico para o banco de dados. O que não significa que você tem dados lá dentro. Porém, ele já ocupa espaço para o seu HD. Na hora que você cria o seu banco de dados e diz quais são as table spaces, você já tem que dizer qual é o tamanho de cada uma dessas table spaces. Mas não significa que está ocupado. É igual quando a gente está construindo uma casa, né? Quando você vai construir uma casa, o que você faz? Você arruma um terreno. O terreno não tem lá 200, 250, 300 metros? Ele já reservou aquele espaço. Se a casa que você vai construir vai ocupar o terreno inteiro ou não, é outra conversa. Mas o terreno já está reservado para você. Para nós, para a prefeitura, para efeito de cobrança do IPTU, ele já está pensando no terreno inteiro. Tudo bem? Então é mais ou menos por aí. Vamos lá? Mais uma perguntinha. Pessoal de Lavras, Minas Gerais. É possível incluir um novo registro na tabela sem ser no final do registro? Não, vai tudo para o final. Se é possível escolher a posição onde o registro vai ser incluído? Não, não é possível, gente, você incluir, tá? Tudo que você inclui, ele vai sempre para o final. Você pode até falar assim, ah, mas eu estou incluindo uma informação que eu queria que ela tivesse antes. Joia, você vai ter que fazer uma reorganização da sua tabela. E a reorganização da tua tabela significa exportar os dados, apagar a sua tabela, criar de novo e trazer os dados, tá? Quixeramobim, vamos lá. O Oracle XZ, é possível colocar o arquivo de banco de dados em outro local, como por exemplo no Firebird com o arquivo de extensão FDB? Não. O Oracle XZ, assim como qualquer outro Oracle, é ele quem determina para você o tipo de data file, né? Certo? Então não é a extensão .fdb, ele vai criar a extensão particular dele. Quando a gente fala é possível colocar em outro lugar, dentro do mesmo servidor, você pode colocar em qualquer pasta que você queira. Porém, tá? Porém, se você quiser colocar em servidores diferentes, aí não dá. Você vai precisar do Oracle nas versões pagas, que entra naquele conceito de banco de dados distribuído que nós abordamos na semana passada. Complicado, né, gente? Vamos lá. Pessoal de Votorantim, qual comando mostra todas as tabelas e relacionamentos? Asterisco from tabs, né? Foi aquele comando que eu dei para vocês, que ele deu aquele looping maluco, certo? Você dá select asterisco from tabs, ele mostra para vocês todas as tabelas que você tem ali dentro do seu banco de dados, né? Com relação aos relacionamentos, você tem uma visão chamada User Constraints, né? User Constraints, parece um nome bem maluco, mas é o nome que o banco de dados Oracle dá para suas regras de negócio, e aí você consegue visualizar também tudo que você tem lá dentro. Mais uma outra pergunta, o aluno quer saber se existe um alerta quando o banco de dados está cheio. Não, não tem alerta nenhum. Por isso que você tem um profissional chamado DBA, administrador de banco de dados, cuja função dele é ficar vigiando o banco de dados. Constantemente ele tem que ficar olhando como é que está o crescimento do banco, como é que está ali as atividades do banco. Ou seja, um banco de dados Oracle, aliás, não só Oracle, qualquer banco de dados, ele não pode ser algo que você cria e larga ele no sistema, né? Você tem que ter ali uma administração sobre ele, ok?
Pessoal, vamos fazer uma pequena pausa de 30 segundos, né? Para a gente formatar aqui as outras perguntas que estão chegando, ok? Muito bem, pessoal, estamos de volta. Já reorganizamos aqui as perguntas e dúvidas, né? A gente até fala aí, é muita pergunta para pouco tempo de resposta, né? Minha amiga Claudinha ali só tá que coça a cabeça. Vamos lá. Pessoal de Tauá, Ceará. Nossa, Tauá, depois eu vou procurar no Google Maps aí onde é que é, hein? Varchar 2 é próprio do Oracle ou existem outros gerenciadores? Você vai encontrar a palavra Varchar 2 como definição para atributos alfanuméricos no MySQL também, tá? Em SQL Server é string e o DB2 você pode escrever string, pode escrever Varchar 2, não tem problema nenhum. Ah, um detalhe. O MySQL já usava o termo Varchar 2 antes que a Oracle comprasse o MySQL, tá? Porque eles já entendiam que o Oracle era o dominante no mercado e que se ele quisesse ter sucesso, ele tinha que fazer algo parecido com o da Oracle. Vamos lá, pessoal de Araçuaí, Minas Gerais. Opa, mais uma cidade para eu procurar no Google Maps, hein? Todos esses comandos funcionam no MySQL? Sim, gente, eu estou tentando trazer o mais próximo possível que você consiga fazer aí no MySQL também. No SQL Server, você teria que fazer pequenas adaptações. Que tipo de pequenas adaptações? Por exemplo, MySQL não tem o Varchar 2, né? Ele tem o que a gente chama de string. O SQL Server não tem os campos number, ele tem os campos integer, certo? Pequenas variações. Coari, Amazonas, nossa senhora, gente, vocês querem acabar comigo, hoje eu não vou sair do Google Maps. Iremos ver Procedure durante o curso? Especificamente Procedure, não. A gente vai falar na próxima teleaula de Trigger. E se vocês pensarem que Trigger é um ambiente onde você programa comandos, dar Trigger para uma Procedure é um tapa, gente, tá bom?
Então, pessoal de Quari, desculpe decepcioná-los, não veremos procedures, mas nós vamos chegar muito perto da procedure. Se vocês quiserem, a gente pode abordar lá no seminário, certo? No final do ano, procedures e functions, tudo bem? E para quem vai aprofundar em banco de dados, não só Oracle, mas qualquer outro padrão de banco, não se esqueçam que procedures e functions eu posso agrupá-los e chamá-los de package, que são os pacotes. É um mundo assim realmente muito bacana para programação. Mais uma perguntinha e a gente segue em frente, hein, gente? Araguaína, Tocantins, eu tava com saudades aí do pessoal do Tocantins, hein? O comando show database funciona no Oracle? Sim, senhor, funciona sim. Pode dar o comando que ele responde. Da mesma forma que no MySQL, eu não me lembro qual é a resposta que o MySQL dá para um comando show database. Mas se for a resposta de quantidade de tabelas, consumo de memória, consumo de processador, uma série de coisas assim, entenda que a resposta funciona. Arapiraca, se ao definir um valor padrão no Oracle, ele é automaticamente colocado em todos os campos vazios? Sim, se eu atribuir valores default, né, que é o valor padrão, para um atributo, ele automaticamente aplica em todos os registros que eu tiver na tabela. Esse tipo de situação nós chamamos do que? De regra de negócio. Lembra, gente? A gente sempre fala regra de negócio. Atribuir valores específicos é o que a gente chama de regra de negócio. Ok? Vamos retornar ao quadro para gente. Opa, tem mais uma perguntinha aqui, ó. O pessoal está super empolgado hoje, hein? Mogi das Cruzes, São Paulo, muito bom, hein? Vamos aprender a criar views. Muito bem. Gente, não é possível. Vocês estão vendo alguma coisa, vocês estão com a bola de cristal. A nossa próxima teleaula, a de quarta-feira que vem, imperdível. Nós vamos falar de views e vamos falar de triggers, sim. São dois itens ali que estão preparados, né? Não é possível, eu estou achando que vocês já acessaram aí a teleaula 4 sem a gente ver ainda, hein? Vamos lá, vamos voltar para o quadro, senão a gente não tem o tempo de hoje aí, comprometido. Bom, quando a gente fala de modificar o tamanho do campo, vocês já viram que é um ponto polêmico, né? Tem que tomar cuidado. Isso a gente já tinha abordado. Pode trocar. No geral, as modificações nós sempre fazemos, né, com a tabela vazia. Por quê? Porque quando você faz isso com a tabela vazia, é certeza que vai funcionar. Só que existem situações em que não é possível você esvaziar a tabela. Existem situações que a tabela é tão grande, tem tantos registros lá dentro, que até você exportar, zerar a tabela, fazer a modificação que você quer e trazer os dados de volta, vai levar muito tempo. Por exemplo, por experiência própria, na época que o professor aqui tinha seus 20 e poucos anos de idade e era DBA, era muito comum eu passar o fim de semana dentro da empresa. Na sexta-feira à noite a gente começava a fazer o backup do banco, no sábado você exportava os dados, no sábado à noite você modificava as tabelas e no domingo você começava a trazer as informações de volta. E tudo isso tinha que estar pronto até segunda-feira, 8 horas da manhã. Porque se o sistema não entrasse segunda-feira, 8 horas da manhã, você estava com o pescoço lá na forca, certo? Então o que acontece? Esse tipo de situação que a gente está abordando com vocês chama-se reorganização de banco de dados. Por isso que tem que ser feito com muita atenção. Por favor, pode trocar para a gente. Deleção de uma tabela. Né? Eu posso simplesmente chegar e eliminar uma tabela no meu banco de dados? Opa, sem sombra de dúvida. Como que eu faço isso? Através do comando drop table, o nome da minha tabela. Ah, mas e aí? É simplesmente fácil assim? Eu chego e dou o comando drop e
tudo se acaba, né? Tudo se elimina? Depende, tem que tomar muito cuidado. Se a tabela possuir relacionamento, tá? Se a tabela tem relacionamento, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que desativar esses relacionamentos antes de dar o comando, porque senão você corre o risco do comando não funcionar. Ah, mas o que você está querendo dizer com isso, professor Roberto? Estou querendo dizer o seguinte, vamos imaginar que eu tenho aqui uma tabela chamada funcionário, que tem um relacionamento com a tabela chamada dependente. Aqui é 1, aqui é N. Isso significa que esse cara aqui é o forte e esse cara aqui é o fraco. Se eu tenho relacionamento forte e fraco, se eu chegar e der um comando drop nesse cara aqui, ó, vamos fazer aqui, ó, drop nesse cara aqui, ele simplesmente elimina, sem problema nenhum. Nossa, agora que eu vi que ficou em cima da Clarice, hein? Desculpa, gente. Agora, se eu chegar e der o comando drop aqui, ó, no funcionário, será que ele vai apagar? Não vai apagar. Por que ele não vai apagar? Porque ele ainda tem o dependente aqui, ó. O que eu preciso fazer? Eu preciso primeiro eliminar o dependente, depois eu posso eliminar o funcionário, né? Então eu tenho que fazer ele nessa sequência. Por favor, pode trocar para a gente? Com relação à parte de chaves primárias, nos exemplos que eu passei para vocês, a gente ainda não tinha trabalhado a chave primária. Ao eu executar o comando de create table, que eu estou criando a minha tabela, se eu colocar na frente do nome de um determinado atributo a palavra primary key, significa que esse campinho aqui, ó, vai passar a ser a minha chave primária. É assim que eu dou o comando que identifica que um registro é chave primária. Eu posso também colocar essa palavra primary key lá no final, ó, no final do meu comando. E aí eu coloco primary key, abre parênteses, escrevo o nome do campo, repete o nome dele e fecho parênteses. Então eu tenho duas formas diferentes de associar aí o meu primary key. Pode trocar para nós. Eu posso ter uma tabela também que já existe no banco de dados e que não tem nenhuma chave primária. Claro, esse tipo de situação não é legal, mas se eu criar uma tabela sem chave primária e eu quiser adicioná-la depois, eu posso fazer um alter table, add primary key, veja que eu estou adicionando, certo? E eu posso adicionar uma chave primária depois. Isso tudo, gente, vocês podem fazer aí no computador, né? Então nós vamos testar tudo no computador aí. Detalhe, o campo que a gente está escolhendo para ser chave primária, ele tem que ser sempre not null. Por que ele tem que ser sempre not null? Porque os meus registros de um campo chave primária, o preenchimento é obrigatório, certo? Eu não posso ter nenhum registro com o campo vazio e pior, eu não posso ter nenhum registro com informações duplicadas, né? Se eu tiver informações duplicadas, dá um problema danado, né? Eu não consigo dar esse comando. Por favor, pode trocar. E se eu estiver falando de chave estrangeira? Já que eu falei de chave primária, eu também posso falar de chave estrangeira. Quando eu estou no momento do meu comando create, se eu quiser trabalhar com a chave estrangeira, eu tenho que sempre usar a palavra reference. E quando eu fizer o reference, eu tenho que dizer para ele qual é a tabela que eu estou me referenciando. Quem é a minha tabela forte? Porque se eu estou criando uma chave estrangeira, isso é na tabela fraca, tá?
Então o meu T2 aqui, que é a tabela fraca, vai receber a chave estrangeira. E eu tenho que dizer para ele quem é a minha tabela forte. E na tabela forte eu tenho que dizer qual é a minha chave primária, né? Eu tenho que dar o nome da chave primária para eu poder saber. Do mesmo jeito que eu posso criar aqui no comando create table, usando a palavra references, eu posso fazer uma sintaxe um pouquinho mais complexa no meu comando também create table, usando a palavra foreign key. Quando eu uso a palavra foreign key, eu estou me referenciando à chave estrangeira. Se eu estou me referenciando à chave estrangeira, é óbvio que a gente está trabalhando nesse cenário, né? Que a gente está trabalhando nessa situação. Por favor, pode trocar. Aqui já é uma sintaxe aqui um pouquinho mais complexa, né? Veja que a gente colocou também aqui, ó, constrain, o nome da minha chave. Eu estou dizendo que ela é uma chave estrangeira. Eu estou me referenciando às tabelas. E aqui a gente já está usando o quê? O comando alter table. Eu já saí da sintaxe do create e passamos direto para o alter table. Por favor, pode trocar para nós. Uma coisa muito importante que a gente não pode esquecer é assim, eu tenho a possibilidade também de chegar para um atributo que eu tenho na minha tabela e dizer para ele que ele é um campo único, certo? Que a gente conhece como chave única, né? Unique key. O campo único, ele também não pode ser repetido, igual a chave primária. Ele não aceita repetição, é igualzinho à chave primária. Só que ele tem uma diferença da chave primária. O campo único, né? O campo unique, ele aceita um registro vazio, tá? Ele aceita um registro vazio. A chave primária não aceita nenhum registro vazio. Essa é a diferença de campo único para campo chave primária. O pessoal gosta muito de usar a palavra unique key, né, para associar a esse tipo de cenário. Por favor, pode trocar. Valores default, né? Valores default era aquilo que a gente chamou de regra de negócio, que o pessoal tinha acabado de postar como uma dúvida para nós. Eu posso atribuir, certo? Eu posso atribuir um valor default. Nesse nosso exemplo aqui, ó, eu estou criando na minha tabela 1 um determinado campo e eu estou dizendo assim, ó, default x. O que significa isso? Que ao eu gravar um registro novo na tabela T1, esse campinho, se eu não preencher valor nenhum, ele joga o conteúdo de x, né? Ele já preenche para nós de uma forma automática. Por favor, pode trocar. Do mesmo jeito que eu tenho valores estáticos ali, né, que era o valor x, eu posso ter uma regra de negócio que é um pouquinho mais complexa. Que tipo de regra de negócio? Eu posso colocar com condições. E essas condições nós chamamos de valor restrito, que é o check. Eu posso checar um conteúdo. Se eu fizer assim, ó, create table, a minha tabela T1, um determinado campo, number, e eu colocar a opção check, o nome do campo e uma regra de negócio aqui, ó, menor do que 50, eu posso colocar qualquer valor que eu quiser para o conteúdo de campo, desde que o valor seja menor que 50. Então eu estabeleci o quê? Uma regra de negócio, né? Nós estabelecemos um critério, ok? Por favor, pode voltar para mim aqui. Bom, nós já estamos chegando na reta final, mas deixa eu responder aqui uma última pergunta do pessoal de Ji-Paraná, né? Pessoal de Rondônia, um estado aí que sempre participa bastante dos nossos fóruns. Podemos implementar regras de negócio direto no banco de dados? Excelente pergunta, Ji-Paraná. Eu acho que esses dois últimos slides, onde nós comentamos de valor default e valor de cheque, é exatamente
a implementação de regras de negócio dentro do nosso banco de dados. Vocês viram que agora a gente está começando a falar aí as mesmas sintonias, né? Bom, mais uma pergunta antes da gente encerrar, hein? Eu tenho um campo... pessoal de Canoas. Eu tenho um campo do tipo sequence. Se quero mover a tabela para outro banco, como fica a sequência? Tem que levar junto. Está associada à tabela ou ao banco? Está associada ao banco e à tabela. Por isso que você tem que levar os dois juntos. Lembra? O campo sequence, ele é um objeto existente dentro do banco de dados. Portanto, se você quiser levar a tabela que usa uma sequence, tem que levar a sequence junto. Mais uma, Tangará da Serra. É possível fazer um select em 2 bancos de dados? Opa, sem sombra de dúvida. Se vocês estiverem procurando sintaxe, né, de banco de dados, procure algo que a gente chama de link, DB link, que é database link. Quando você estabelece um database link, eu vou lá assim, ó, banco de dados 1, o database link para conectar no banco de dados 2 chama-se conexão 2. E você escreve algumas regrinhas e toda vez que você for usar, você usa essa conexão chamada conexão 2. Senhor do Bonfim, Bahia, é necessário baixar o SQL Developer? Não precisa não, gente. Isso é ferramenta de desenvolvimento, tá? É só baixar o banco de dados, ok? Pessoal, muito obrigado aí pela presença de vocês hoje. A gente já sentiu aí uma participação grande. Se tiver dúvida, daqui a pouquinho nós estaremos no nosso chat atividade. Se não der tempo no chat atividade, fórum, ok, pessoal? Semana que vem encerramos aí com mais aula prática de banco de dados. Muito obrigado, boa noite, bom resto de semana para vocês.